Olá, gente. Graça e paz a todos em Cristo. Bom, quero passar aqui para deixar uma indicação literária a vocês sobre a história do cristianismo, numa perspectiva, num trabalho oriental. A maioria dos livros em português que eu já fiz a leitura, ela trata a história do cristianismo dentro de uma perspectiva mais ocidental e europeia, né? As igrejas orientais, que são igrejas milenares, elas não são abordadas, né, nessas literaturas. Todas as poucas literaturas que eu já li, elas não traz a história das igrejas orientais, né? Então, a maioria dos livros em português não trata a história das igrejas do Oriente, né? Do Oriente Médio, né? Então, eu já procurei em vários livros, né, em língua portuguesa e não encontrei, né, um panorama histórico e sociocultural das igrejas orientais, né, das igrejas do Oriente. Em seus 20 séculos, né, de existência. Então nós não temos nada, ou nós não temos quase nada, né, de literatura sobre a história do cristianismo oriental que comente, né, a história, né, os ritos, as denominações eclesiásticas e sua situação atual das igrejas do Oriente Médio, certo? Então eu sempre busquei encontrar, né, nas literaturas um caráter cultural semita, né, das tradições cristãs no Oriente, né, e não encontrei. Então eu deixo essa obra, né, essa literatura para vocês, porque ela leva em consideração a importância das histórias da igreja do Oriente, né? Então essa obra aí que vocês estão vendo a imagem dela, ela, mesmo que de forma bem panorâmica, ela leva em consideração, né? Ela traz um trabalho sobre a história dessas igrejas do Oriente, né? A forma de liderança dessas igrejas, as características teológicas dessa igreja, né? Então o livro História do Movimento Cristão Mundial traz um pouco sobre o cristianismo no Oriente, né? Para pessoas como eu, né? Cansados de uma literatura da igreja, do cristianismo totalmente ocidental e europeia, esse livro é um excelente início, né? Eu até pergunto aqui se você conhecer algum livro que trabalhe a história das igrejas no Oriente, né? Vocês podem até me indicar aí nos comentários e eu serei grato, né? Então a história das igrejas orientais, elas são muito riquíssimas, né? Pelo seu estilo litúrgico, suas características eclesiásticas, suas características cultural e teológica, né? Uma igreja, essas igrejas orientais, elas são igrejas muito, mas muito ali com identidade bem similar ao judaísmo, né? São igrejas que, por mais que se diferencie do judaísmo, ela carrega em seu bojo muito aspecto judaico, né? Essa relação entre judaísmo e cristianismo, né? Dentro dessas igrejas do Oriente Médio, essas igrejas orientais, certo? Então você vai ver essas igrejas orientais, ela também tem um papel muito carismático, né? Elas são igrejas carismáticas. Os dons, né, ainda estão em operação sobre ela, mesmo lá no século II, século III. Você vai ver o ofício de profeta, né? Literaturas como o Didaquê, Instrução do 12, né?
do século II, elas são literaturas que vêm dessas igrejas orientais, né? E você vai ver ali o ofício de profeta ainda existindo entre eles, né? Então, geralmente as igrejas europeias têm as pessoas que leram a história da igreja, numa perspectiva muito europeia, ela se pergunta, né? Ó, cadê os dons, né? Cadê o ministério de profetas e etc., que some ali no final do primeiro século, né? Só que não. Os carismas, elas continuam muito presentes ali nas igrejas orientais, né? Certo que tem algumas coisas que podem não ser saudável, né? Em algumas igrejas do Oriente, o exagero no seu ascetismo e etc., mas nós temos muito que aprender, porque eram comunidades que não estavam muito apegadas com compêndios filosóficos teológicos, né? Eram igrejas muito preocupadas mais com a sua identidade prática, né? No seu dia a dia, litúrgico, cultual, né? Uma igreja mística e espiritual. Então, se você quer conhecer um pouco, mesmo que de forma panorâmica, eu recomendo essa obra aí, a história do movimento do cristianismo mundial, né? Então, nós não temos literaturas com essa pegada, até vai aqui uma palavra a editoras, né? Porventura possa estar lendo aqui, traduzam, né, literaturas acadêmicas sérias, que trabalham um pouco mais da história das igrejas orientais. Algumas delas, elas vêm de uma tradição bem antiga, vêm uma tradição apostólica, certo? Então é extremamente interessante nós aqui, ocidental, conhecerem também essas irmãs, né? Essas igrejas, esses irmãos, né, orientais, a teologia deles, o cano deles, o estilo litúrgico deles, né, as características teológicas deles, que isso acrescenta, porque nós somos uma igreja com variações, né? A gente tem uma identidade bem plural, certo? Então, vai aí a dica, você que assim como eu, que gosta muito de aprender sobre a história dessas igrejas, esse aqui é um bom livro para se iniciar. Deus abençoe, ore por nós, ore pela paz no mundo, ore pela paz na Ucrânia. Infelizmente estamos vivendo um momento aí de guerra, né? Os direitos civis democráticos e a liberdade dos ucranianos vem sendo violado pelo ditador Putin. Então oremos aí, porque parece que nós estamos aí no início de uma terceira guerra mundial, né? A guerra já começou. Se isso vai desembocadear, até onde vai chegar, não sabemos. Pode ser apenas o pontapé de uma terceira guerra mundial, e envolve até questões nucleares aí, tá? Então, oremos para que Deus nos guarde, oremos para que Deus guarde os ucranianos e